Olá, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus, a Bíblia, e nos ensina sobre a história da redenção, que Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. João 3 e o verso 16. Na Bíblia traz a história de Jesus e suas palavras, de seus ensinamentos, de suas falas e das palavras de graça que saíram de sua boca. Mas, antes de continuar, vamos orar? Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha abençoar nosso estudo. Derrame seu Espírito Santo, que ele seja nosso professor e guie-nos em seus caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, há pessoas que acreditam em coisas apenas porque são populares, mas o fato de serem populares não significa que sejam verdadeiras. É muito importante conhecer a Palavra de Deus, nossa fonte de verdade, e o que ela diz para as nossas vidas. E hoje quero falar sobre 4 coisas que Jesus nunca disse. Primeira, siga o seu coração. É um credo adotado por bilhões de pessoas e é uma declaração de fé em um dos grandes mitos culturais pop do mundo ocidental. Um evangelho proclamado em muitas de nossas histórias, filmes, músicas. Especialmente é a crença de que seu coração é uma bússola dentro de você que vai direcioná-lo para o seu próprio norte verdadeiro, se você apenas tiver a coragem de segui-lo. Siga o seu coração. Certamente não é encontrado na Bíblia. A Bíblia realmente sabe que nosso coração é uma doença. Vamos ler Jeremias 17, verso 9? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jesus, o grande médico, lista os sintomas sombrios desta doença: homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Mateus, capítulo 15 e o verso 19. A verdade é que ninguém mente para nós mais do que os nossos próprios corações. Vamos ler Gálatas 5, o verso 19 até o 21? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisa semelhante a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Nossos corações nunca foram projetados para serem seguidos, mas para serem guiados. Nossos corações nunca foram projetados para serem deuses em quem acreditamos. Eles foram projetados para acreditar em Deus. Segundo, acredite em si mesmo. Vamos ler Romanos 3, verso 23?
pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Desde a queda da humanidade, todos os descendentes de Adão continuaram a ser insuficientes e carentes da imagem e da glória de Deus. Além disso, a forma particular do Verbo pode expressar não só o fato de estar carente, mas também a consciência dessa falta. Se esse é o caso aqui, o verbo poderia ser traduzido como conscientemente continuam a estar carentes. Esse sentimento de perda levou as pessoas em todos os lugares a tentar preencher o vazio que pertence só a Jesus. Vamos ler Provérbios 28 e o verso 26? O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Em Romanos 3, verso 10 até 18, o apóstolo Paulo traz uma lista. Não há justo, não há quem busque a Deus. A boca está cheia de maldições. São velozes para derramar sangue. Em João 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Efésios 2, verso 8. Terceiro, viva a sua verdade. Vamos ler João 8 e o verso 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer o amor de Deus, que é revelado em Jesus para salvar os seres humanos, livrando-os da escravidão do pecado. O que é que torna um homem verdadeiramente livre? Uma interessante combinação de fatores importantes é dada aqui. Crer nele, verso 30, permanecer na sua palavra, verso 32, o verdadeiro discipulado, verso 31, e o conhecimento da verdade, verso 32. Tudo isto torna um homem livre. A verdade que gera a liberdade é viva e pessoal e não pode ser outra senão a verdade encarnada, o Filho, verso 36. Vamos ler João 14, do verso 6? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O eu sou é aqui usado como uma metáfora, simultaneamente identificando Jesus como a divindade de Êxodo 3 e o verso 14, e como a satisfação para as necessidades básicas do homem. Pode o homem perdido achar um caminho? Cristo é o caminho, o único caminho para Deus. Quarto, conquanto que você seja feliz, isso é o que importa. Vamos ler Mateus 16, o verso 26?
Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Para Deus, o sucesso de uma pessoa não é medido pela prosperidade econômica e financeira, e muito menos pelo poder, autoridade, admiração, influência, o senso de superioridade de fazer parte de uma elite espiritual. Todas essas tentações sussurram nas profundezas dos corações de cristãos também. Para Deus, o sucesso de um homem é medido, sim, por uma alma que reflete o caráter de Cristo. Romanos 8, verso 29. Satanás usou esta tentação em Jesus, Mateus capítulo 4 e o verso 10. Será que ele vai nos poupar? Há métodos e atitudes que podem render resultados impressionantes, mas eles podem também comprometer nossa integridade, corroer nosso tratamento para com os outros e até ameaçar nossa salvação. Em nome dessa vontade de ter o mundo inteiro, homens fizeram guerra, escravizaram outros, dominaram, mataram, religiões foram criadas, o evangelho foi deturpado. Nos tempos atuais se faz muito isso por meio do dinheiro, da escravidão legalizada que o capitalismo produz nas relações trabalhistas. Existem muitos líderes que, em nome do evangelho e da necessidade de ganhar o mundo inteiro, supostamente para Jesus, estão escravizando, manipulando, jogando com as pessoas. Agora eu pergunto, de que vale tudo isso? Ou seja, serviu para alguma coisa? Ganhar o mundo e no final perder a vida eterna? Isso tem algum proveito? Só se vive uma vez, a vida é curta, mas arrependo-me do que não faço e nunca do que faço. Essa ânsia por viver, onde as pessoas ao redor dizem: fulano ama a vida, vive intensamente, é na verdade o oposto disso. É o pavor pela morte e pelo desconhecimento do que há de vir que gera esse pavor, que as pessoas sentem uma inquietação de que eu preciso viver, eu preciso fazer, eu preciso experimentar, eu preciso. E o Senhor está falando de tudo isso. E no que está fazendo? Pensando, dará isso algum valor à sua vida? Vamos ler Mateus 16, verso 25? Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. É antagônico, mas é verdade. Quer a vida? É preciso perdê-la por amor a Jesus. Somente perdendo a nossa vida nas mãos dele é que a gente encontra o que é de fato ter uma vida. Somente quando o evangelho se instala dentro do coração do homem é que esse consegue viver de fato, passar da morte para a vida. E aí, ganhar o mundo não domina mais esse coração, pois ele já encontrou o maior tesouro. As palavras de Jesus nos chamam para uma atitude de vida, de renúncia da nossa vontade, da ânsia de ganhar o mundo, para então nos perdermos na vontade dele, pois somente assim poderemos de fato amar. O amor que renuncia, que paga o preço, que estende a mão, o amor que perde sem nenhuma intenção de ganhar, o amor
de quem decidiu perder a vida por amor a Ele e com isso achou a vida. Logo entende que aquilo que parecia vida, que o mundo que parecia muito atrativo de ser ganho, perde todo o brilho, porque agora de fato foi achado o que se estava perdido. Eu creio que esse é o convite diário do Evangelho: tomar a cruz, ir após ele e perder a vida por amor. Vamos ler Lucas 9, o verso 23? Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Não devemos acreditar no que pastores, pregadores ou quem quer que seja, mas devemos buscar um assim diz o Senhor. Devemos estudar a Bíblia por nós mesmos e parar de acreditar em revelação. Você está colocando o seu destino eterno nas mãos de ser humano que parecem estar sendo guiado por cego. Não devemos imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas devemos deixar que Deus transforme nossas vidas por meio de uma mudança em nosso modo de pensar e pedindo um novo coração, uma mudança de vida, a fim de que experimentam a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não quer você hoje aceitar a Jesus como seu Salvador pessoal, entregar sua vida a Ele? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que tua palavra possa encher nosso coração e que possamos buscar a ti, Senhor. Perdoe nossos pecados, guie-nos em seus caminhos. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.